Bom, 2024. Como passou rápido, né? 2023 foi, ó, quando piscamos, já tá, mês passado era 2023, né? Semana passada, na verdade, era 2023. Mas já estamos em 2024. E uma pergunta que eu tenho para você é: quem tem sonhos aí? Quem tem sonhos? Vou perguntar, quem gostaria de falar o seu sonho hoje? Algum voluntário para falar um sonho que tem? Vamos, gente, não tenha vergonha de sonhar. Sara? Conquistar um carro próprio, um automóvel. Amém. Quem mais? Um sonho? Um carro também? Ixi, o carro está ganhando. Quem mais? Ver a família nos caminhos do Senhor. Amém. Que mais? Mais sonhos? Ser igual a mim? Eita. Obrigado. Amém. Amém. Que bem. Ah, tá. Gravar uma música. Amém. Ministra a unção da gravação aí, ó. Esse ano vamos tirar esses projetos aí dos papéis. Que mais? Mais sonhos? Os adolescentes não sonham? Biel? Oi? Ser jogador de futebol? Eita. Pastor? A casa própria para a IBNV. Uhul. Quem mais sonha esse sonho aí? Amém. Vamos sonhar esse sonho. Como é que é? Batizar 100 pessoas esse ano. Amém. Vamos correr então, gente. Temos que trazer gente para esse pastor batizar. O que mais? Mais sonho aí. Galera lá de trás. Isabela, fazer essa faculdade. Já sabe o que quer fazer? O quê? Gastronomia? Eita, mais uma cozinheira para fazer umas coisas gostosas para nós. O que mais? O restante da família aceitar Jesus. Amém? O que mais? Mais sonhos? Amém. Ah, essa história aí está mal contada, Val. Vamos conversar depois sobre essa história aí. Mas o tema da nossa ministração de hoje é: mantenha o sonho vivo. Fala com a pessoa que está do seu lado e mantenha o seu sonho vivo. Qual que é o seu sonho, Ayla? Ser médica? Que chique. Vai conseguir, ó, vai ser uma médica, a médica da família Santos. É Santos? Santos. Amém? Mantenha o seu sonho vivo. Tá meio... Tem como apagar aqui na frente? Vai apagar? Pastor ali, vai. Tem ali no slide, né, a foto de um homem, ó. Tá meio escuro. Mas vocês conseguem identificar um homem ali? Quem sabe quem que é esse homem? Quem sabe quem que é esse homem? Os estudantes de história aí? Não conseguem ver? Opa! Ouço sons. Aquele homem ali é um homem chamado Martin Luther King. Quem já ouviu falar desse homem? Martin Luther... Quem nunca ouviu falar do Martin Luther King? Gente, tem gente que nunca ouviu falar do Martin Luther King. O Martin Luther King foi um pastor batista americano lá nos Estados Unidos. E ele ficou marcado como um símbolo da luta contra o racismo, né? O Martin Luther King, ele se levantou, ele liderou um movimento contra o racismo que imperava nos Estados Unidos, né? E era um movimento não violento, né? Eles não faziam manifestações de violência, eles simplesmente se levantavam contra o racismo, e esse homem, né, ele chegou a ganhar um Nobel da Paz por esse ativismo dele, nessa luta contra o racismo, pautado em valores cristãos, né? Como eu disse, ele era um pastor batista, e
teve um discurso muito famoso dele, né? Que ele diz, I have a dream, né? Que quer dizer, eu tenho um sonho. E eu trouxe um pedaço desse discurso, eu vou ler, se você conseguir acompanhar ali, você acompanha. Diz assim, o pedaço, né, do discurso do Martin Luther King. Alguns confiam... esse aqui é o versículo. Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Sonho com o dia em que a justiça correrá como a água e a retidão, como um caudaloso rio. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos, quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. É melhor tentar e falhar, que ocupar-se em ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que nada fazer. Eu prefiro caminhar na chuva, em dias tristes, a me esconder em casa. Prefiro ser feliz, embora louco, a viver em conformidade. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. O ódio paralisa a vida e o amor a desata. O ódio confunde a vida e o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor a ilumina. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Nossa eterna mensagem de esperança é que a aurora chegará. Palavras bonitas, né, do Martin Luther King. Embora depois desse discurso, né, pouco tempo depois, ele foi assassinado, né? Não sei se você já estudou a história também. Mas ele traz a ideia, né, de ele vivia em meio a uma crise. Era uma crise racial que existia, né? Os negros, eles eram desprezados por aqueles que eram brancos, a ponto de que, se estivesse em um ônibus, né, e chegasse uma pessoa branca e tivesse uma pessoa negra sentada, a pessoa negra tinha que se levantar para que a pessoa branca sentasse, né? Era desse nível, né? Nos restaurantes, existiam lugares onde as pessoas negras não poderiam entrar. Então era uma realidade de crise, né? Uma realidade de crise intensa. Mas mesmo assim, esse homem, Martin Luther King, ele se levanta e fala assim: olha, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar lutando, né? E no final ele diz: olha, ainda que eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, ainda assim hoje eu ia continuar lutando, eu ia continuar plantando, eu ia continuar semeando algo que Deus colocou em meu coração. E assim nós devemos ser com os nossos sonhos, ainda que sejam coisas difíceis, ou coisas que pareçam impossíveis, ou coisas que pareçam que as circunstâncias, elas não colaboram, elas não ajudam, mas nós precisamos continuar a acreditar, continuar a plantar, continuar a tentar viver o nosso sonho a todo custo. Amém? E existe um homem na Bíblia, né, quando fala de sonhos, qual homem que vem na sua mente da Bíblia? José, um grande sonhador que viveu em tempos de crise.
José viveu em momentos de crise, né? Uma crise na família, depois ele vai para o Egito e vive tempos de crise lá também, onde ele é levado como escravo, onde ele é levado para a prisão, melhor dizendo, né? E lá ele vive momentos difíceis, mas ele nunca deixou de sonhar, ele nunca deixou de ser um sonhador. E abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 49. Ficou meio pequeno, né? Mas vamos acompanhar na Bíblia aí. Nesse texto de Gênesis capítulo 49, o pai de José, né, o Jacó, ele libera bênçãos sobre os seus filhos. E nesse trecho aí do versículo 25, a partir do versículo 22, melhor dizendo, Gênesis 49, 22, Jacó ele libera uma bênção sobre a vida de José. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Gênesis 49, versículo, a partir do 22. Todo mundo achou? Diz assim: José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. José recebe essa bênção de seu pai. E eu tenho certeza que você conhece a história de José, né? É uma história bastante sofrida, assim, né? Ele passou por muita coisa na vida dele. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, né? Depois ele é vendido novamente, depois ele é preso injustamente, né? Preso injustamente, o que ele fez foi negar um adultério, né? A mulher de Potifar chegou nele e quis ter relações ali com ele, ele simplesmente negou e foi parar na cadeia por isso, né? Foi injustiçado. Mas ao final da sua história, ele é colocado na mais alta cadeira do Egito, como governador do Egito. Ele passou por todos esses momentos turbulentos, todos esses momentos de crise, mas ele não deixou de sonhar. Ele não deixou de crer que o Deus que era o pai do pai dele, que era também o Deus dele, ia à frente abrindo o caminho, tirando as correntes, né? Quebrando os espinhos, como dizia Cassiano. Mas ele nos ensina algumas coisas. Como manter um sonho vivo, né? Como manter vivo um sonho grande em dias difíceis. Como manter o seu sonho vivo em dias de dificuldade. José já havia tendo sonhos muito tempo, e mesmo diante das crises, ele manteve o sonho dele vivo. Ele manteve o sonho dele vivo. Muitas vezes as crises, elas matam os nossos sonhos. As dificuldades, elas fazem com que nós abandonemos os nossos sonhos, com que nós desistamos, com que nós deixemos de sonhar, deixemos de acreditar, deixemos de trabalhar para realizar os sonhos que Deus coloca em nosso coração. Então, como manter vivo um sonho grande em dias difíceis? Deixa aberto aí o capítulo 49, nós vamos ler alguns versículos. E a primeira coisa que a gente aprende com José para manter o nosso sonho vivo é: decida que o que sair de você
será sempre o bem. O versículo 22, né? Gênesis 49, 22, diz assim: não, tá lá o versículo. O próximo slide é o versículo. Gênesis 49, 22, diz assim: José é uma árvore frutífera. Ou seja, ele era uma árvore que dava fruto, né? Esse tempo para trás, teve a época da manga, não teve? E aí o que você mais via era gente no pé de manga. Aqui não tem muito pé de manga, eu acho, né? Pelo menos eu não vejo. Mas, indo lá para Ribeirão Preto, perto de Miguelópolis, tem uma retona assim que tem várias mangueiras. E aí sempre que passava lá, tinha uns 2, 3 carros lá de gente, ó, pegando manga, né? Porque uma árvore que dá fruto é uma árvore agradável, né? Fala uma fruta que você gosta aí. Ameixa, kiwi, pinha, que mais? Só fruta exótica até agora. Laranja, uma tradicional pelo menos. Hã? Uva, gosto de uva também. Que mais? Oi? Manga, né? Então a árvore que dá fruto é uma árvore agradável. E José, ele era alguém que era frutífero. Decida que o que sair de você será o bem. Como assim? Cada palavra que sair da sua boca será uma palavra de ânimo. Nesse ano de 2024, não coloque na sua boca palavras de desânimo. Não coloque na sua boca palavras de murmuração. Palavras de reclamação. Mas escolha e decida que o que sair de você será o bem. Tenha atitudes, faça o bem para as pessoas. Faça o bem para as pessoas que te cercam, para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, para a sua família. Escolha que o que sair de você vai gerar vida nas pessoas, e não matá-las. Muitas vezes o que sai de nós tem matado as pessoas, ao invés de produzir vida, ao invés de levar vida. José, ele decidiu que ele faria o bem, e o que sairia dele era o bem. Por isso que, por onde ele passou, ele fez o bem. Lembra que ele foi preso? Lembra, né? Lá na cadeia, ele comandava a cadeia. Já leu isso lá na Bíblia? Depois lê a história dele lá. Eu fico imaginando o carcereiro falando assim: ô José, toma a chave aí, ó. Eu vou para casa hoje, você toma conta da galera aí, cuida de tudo. Chegar alguém para resolver alguma coisa, você resolve. E ele era escravo lá, porque ele não recebia nada, ele trabalhava de graça, né? Mas ele escolheu fazer o bem. Ele escolheu que onde ele estivesse, ele ia ser uma árvore frutífera. Ele ia dar o seu melhor. Ele não ia fazer corpo mole. Ele não ia fazer assim: mas eu só ganho um salário mínimo, eu não vou fazer isso aí não. Enquanto você não der o seu melhor, você não vai receber um salário melhor. Enquanto você não escolher ser uma árvore frutífera, você não vai ser reconhecido onde você estiver. Dê o seu melhor, faça o bem, decida que tudo que sair de você serão coisas boas. Fazer o bem não é uma questão de circunstância, é uma questão de identidade. Então eu não faço o bem, não é só porque as coisas estão dando certo. Não é só porque está tudo mil maravilhas, porque está tudo paz e amor. Fazer o bem é uma questão de identidade. E José tinha isso em seu coração. Tanto que quando os irmãos dele chegam lá para buscar a comida, ele tinha tudo para fazer o mal para eles. Ele até tentou de alguma forma, né, fazer o mal, mas a identidade dele era praticar o bem. Se nós estamos firmados em Cristo, se nós somos novas criaturas em Cristo, nós temos que entender que fazer o bem é uma questão de identidade, não é circunstância. Como assim? É nessa hora que a gente vê, né? Na hora de dar a outra face, né?
na hora de dar outra face. Né? E eu comecei citando o exemplo de Martin Luther King, exatamente por causa disso, porque ele liderou um movimento que era não violento, ou seja, mesmo que os brancos agredissem as pessoas que faziam parte do movimento, eles não faziam nada. Eles simplesmente reclamavam seus direitos, mas eles não revidavam, eles não partiam para agressão, eles clamavam seus direitos apenas de uma forma não violenta. E é nessa hora que a gente vê a identidade, né? Se alguém chegar aqui e te dar um tapa na cara agora, o que você vai fazer? Do jeito que veio, vai voltar, né? Fazer o bem é uma questão de identidade. É claro que tudo, né, existem variáveis aqui que a gente não está considerando, né? Mas escolha-se alguém que faça o bem. Alguém que é uma nova criatura em Cristo. Amém? Está entendendo? A segunda coisa que a gente aprende com José e essa bênção que ele recebeu: escolha estar perto de Jesus. Ainda no versículo 22, diz que ele era uma árvore frutífera e que ele estava à beira de uma fonte. Diga assim: a minha fonte é Jesus. Abra sua Bíblia, deixa aberto aí o Gênesis, mas abra lá em Salmos capítulo 1, versículo 3. Salmo capítulo 1, versículo 3, diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. José nos ensina que nós precisamos escolher estar perto de Jesus. Uma árvore, ela não sobrevive se ela não tiver nutrientes. Ela precisa se nutrir de algo, né? É por isso que a árvore, ela tem raízes, né? As raízes, elas vão buscar os nutrientes. Elas vão à procura dos nutrientes. E se nós queremos ser árvores frutíferas, nós precisamos estar perto da fonte de água viva que é Jesus. Ele tem todos os nutrientes que eu e você precisamos. Ele tem todos os nutrientes para te fazer uma árvore verdinha, uma árvore saudável, uma árvore que dá frutos, e frutos bons. A pior coisa é você pegar um fruto podre numa árvore. Né? Tem árvore que é difícil, né? Igual manga, por exemplo. É difícil de arrancar, e você consegue arrancar, na hora que você vira a manga, está apodrecido do lado de lá. Misericórdia. Para nós mantermos os nossos sonhos vivos, em meio às lutas e às dificuldades, nós precisamos estar perto de Jesus. Eu e você precisamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Diga assim: em 2024, eu vou me aproximar mais de Jesus. Nós precisamos estar cada vez mais perto dele. Cada vez mais perto de Jesus, daquele que tem os nutrientes para nós, daquele que sacia a nossa sede, aquele que diz que se nós bebermos dessa água, nós nunca mais teremos sede. Para manter os nossos sonhos vivos, nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque à medida que nós nos afastamos, nós vamos morrendo, a nossa vida espiritual ela vai morrendo, e nós deixamos de sonhar, e nós passamos a colocar coisas no lugar dos sonhos que Deus tem para nós. Mas que nós possamos escolher e decidir estar perto de Jesus, estar perto daquele que é a rocha, aquele que é a fonte, aquele que tem os nutrientes que eu e você precisamos para manter os nossos sonhos vivos. Se você quer realizar esse seu sonho que você citou aí, se aproxime de Jesus. Se aproxime de Jesus, que Ele vai te dar todos os nutrientes que você precisa para você dar frutos. Amém? Em terceiro lugar, que nós aprendemos com a história de José: cresça acima dos seus limitadores. Volta lá no Gênesis 49.
ainda no versículo 22, diz que José era uma árvore frutífera, que ela estava à beira de uma fonte, e cujos galhos passam por cima do muro. O muro era um limitador para José, era algo que limitava, mas ele cresceu acima daquilo que o limitava. Aquilo que o limitava se tornou uma base para que ele crescesse ainda mais. O que tem limitado o seu sonho hoje? O que tem sido um fator limitador para você hoje? Escolha ultrapassar isso. Escolha ultrapassar as coisas que o limitam. Seja a capacidade, ou seja a condição financeira, ou seja a falta de habilidade, seja qualquer coisa. Escolha crescer acima dos seus limitadores. Existem muitas pessoas que não sonham, porque elas se veem como limitadas. Conhece alguém assim? A pessoa assim, ela não se deixa sonhar, porque ela mesma se limita. Ela coloca ela dentro de uma caixa, que ela não consegue passar desse limite. E aí ela não consegue avançar, ela não consegue crescer, a pessoa fica anos e anos e anos a mesma coisa, né? Você olha para ela hoje e você vê que há 10 anos atrás ela era a mesma coisa que ela é hoje. Diga misericórdia. Cresça acima dos seus limitadores. Creia que Jesus ele vai te impulsionar além daquilo que te limita. Já dizia, como é que é o nome dele? Esqueci. Álvaro Tito, né? Não há barreiras, né? Pois não... É Álvaro Tito que ele chama? Pois não há barreiras, né? Não existem... Essa é das antigas, viu, gente? É a música antiga. Depois pesquisa lá, Álvaro Tito. É uma ótima música para você ouvir. Não existem barreiras para aqueles que estão em Jesus. Para aqueles que escolheram estar perto de Jesus. Cresça acima dos seus limitadores, acima daquilo que te limita, né? E aí o versículo, agora volta no capítulo 45, deixa aberto o 49 aí, mas volta no 45, o versículo 8, diz assim: a injustiça de José se tornou uma base que Deus usou para que ele abençoasse na terra e toda a nação. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o Egito, de todo o palácio e governador de todo o Egito. A injustiça de José se tornou uma base que Deus usou. Aquilo que você acredita ser a barreira para o seu sonho hoje, é o que Deus vai usar como base para construir o seu sonho. É o que Deus vai usar como base para você crescer além daquilo que te limita. E José entendeu isso, ele diz: olha, tudo fez parte do grande plano de Deus. Não foram vocês que me mandaram para cá. Tudo isso que eu passei, todas essas dificuldades, todas essas circunstâncias ruins, elas me trouxeram até aqui, porque essa é a vontade de Deus. E eu creio que essa é a vontade de Deus para mim e para você. Vencer aquilo que nos limita, para que nós possamos alcançar os sonhos que Ele tem para nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Em quarto lugar, seja imparável diante da hostilidade. Como assim? Capítulo 49 de novo, os versículos 23 e 24 agora, diz assim: com rancor arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes e ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó. Seja
imparável diante da hostilidade. Como assim? O que é hostilidade? Vamos contextualizar. O que é uma pessoa hostil? Ninguém? Acho que essa música está dando sono na galera. Para tirar a música, a galera está meio... O que é uma pessoa hostil? Ninguém? Oi? Uma pessoa rude, né? Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que é agressiva, né? Hostilidade é isso. E o que isso quer dizer? É você não desistir diante das pessoas que atacam os seus sonhos. A gente já contou aqui várias vezes, né, a história do tio da minha mãe, né? Que ele deixou de estudar há muitos anos por causa de uma palavra hostil que ele recebeu. Ele falou assim, uma palavra que matou os sonhos dele. E muitas vezes nós escutamos essas palavras, né? Quem falou aí que quer ter um carro, né? Imagina você chegar para alguém e falar assim, tenho um sonho de comprar um carro. Aí a pessoa vira para você? Ganhando tanto que você ganha, você nunca vai conseguir comprar um carro. Seja imparável diante da hostilidade. Não deixe que as pessoas matem os seus sonhos. Não deixe que palavras hostis, que pessoas que não entendem os seus sonhos, matem eles. Seja imparável. Não pare diante dessas pessoas. Não pare diante das dificuldades, né? Não pare diante das crises. Diante dos momentos difíceis. E José, ele passou por esses momentos. Como nós citamos, a história de José tem muito mais baixos que altos, né? Foram muitos anos que ele passou sofrendo na escravidão, mas ele não deixou que essas situações matassem os seus sonhos. Ele continuou crendo que ele tinha um propósito diante de Deus. E em quinto e último lugar, mantenha a sua posição, crendo que Deus agirá. Quem crê que Deus realiza sonhos aí? Amém. O versículo 25 diz assim: pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colunas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Mantenha a sua posição, crendo que Deus agirá. Confie em Deus. Entregue os seus sonhos a Deus, né? Geralmente, né, começo de ano é um momento de nós fazermos as nossas metas para o ano. Quem já fez suas metas aí para 2024? Quem não fez, dá tempo ainda, gente. Dia 6, ainda tem 360 dias, né? Porque esse ano tem um dia a mais, né? Ano bissexto. Mas não esqueça de colocar Deus nos seus sonhos. Não esqueça de colocar Deus nos seus sonhos. Não esqueça de crer que Deus vai agir. Deus vai agir para realizar esse seu sonho. Deus vai agir em seu favor. Porque a própria palavra diz que Ele age em favor daqueles que amam e o temem. Mantenha a sua posição, crendo que Deus agirá. Crendo que Deus é contigo. Crendo que Deus, Ele tem sonhos ainda maiores do que esses que você tem para você. Sonhos que você não pode imaginar. Sonhos que vão além da sua imaginação. Amém? E para finalizar, abra a sua Bíblia lá em João, 1 João, quer dizer, 1 João,
lá no final, capítulo 3, versículos 23 e 24. Primeira João, capítulo 3, versículos 23 e 24. Diz assim: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou, e que obedeçamos aos seus mandamentos. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Deus, Ele permanece em nós, e Ele tem bênçãos para aqueles que permanecem nele. Se você quer realizar os seus sonhos diante da crise, manter o seu sonho vivo, esteja firmado em Deus. Esteja firmado naquele que criou todas as coisas. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.